Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 está escrito: Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Você já reparou que em alguns momentos parece que estamos andando em círculos? Passamos por muitas situações, mas parece que sempre estamos combatendo os mesmos inimigos, pelejando as mesmas causas. Seja alguns problemas que ainda nos cercam ou alguns hábitos que insistimos em manter na nossa vida. O fato é que, mesmo depois de tanto tempo andando com Jesus, ainda esbarramos em questões que já deveriam ter sido resolvidas e por isso continuamos sem sair do lugar. Adiamos algumas decisões importantes que deveríamos ter tomado em nossa vida e não colocamos em prática o que temos aprendido, porque algumas mudanças vão exigir que deixemos a nossa zona de conforto e por isso nós as evitamos ao máximo. O problema é que quanto mais demoramos a agir diante de uma situação, mais ela pode ir se complicando e maior será o estrago que fará na nossa vida. A palavra de Deus diz em Salmos 42 que um abismo chama outro abismo. Por exemplo, se você acompanha o nosso canal há mais tempo, certamente você já me ouviu falar sobre a importância de uma vida diária, de oração e leitura bíblica. Então, por que nós sempre deixamos isso para depois? Temos aprendido muito e praticado pouco, e continuamos adiando aquilo que já deveria ter sido feito. Estamos sempre aguardando pelo momento ideal, mas segundo o texto que foi lido inicialmente, quem espera pelo momento perfeito nunca vai semear, e por isso também não colherá. Às vezes deixamos de tomar até algumas decisões que farão bem para a nossa saúde, como, por exemplo, aqueles exercícios que sabemos que precisamos praticar e que, se quisermos, com alguns cliques no celular, teríamos acesso a eles. Mas nós também adiamos isso, mesmo sabendo que vai tomar apenas alguns minutos do nosso dia e vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Sempre estamos adiando decisões que somente nos fariam bem se elas fossem tomadas. E por não tomarmos essas decisões, deixamos de experimentar um novo tempo em nossa vida. Ficamos esperando por grandes mudanças, mas nos esquecemos de que as pequenas decisões é que na verdade mudam o nosso destino. Algumas coisas não estão sob nosso controle e simplesmente não podemos decidir. Porém, existem sim coisas que nós podemos fazer, e algumas decisões dependem somente de uma atitude nossa. Que hoje seja o tempo que o Senhor estabeleceu para que você pare de andar em círculos e viva um novo momento em sua vida. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Senhor, nos perdoe, pois temos procrastinado muitas coisas e temos optado por ficar na nossa zona de conforto, ao invés de tomarmos algumas decisões que mudariam toda a nossa vida. Não de forma repentina e rápida, mas de forma progressiva e crescente. E veríamos mudanças ao nosso redor dia após dia. Nos ajude a sermos mais firmes em nossas decisões. E nos ajuda a parar de adiar situações importantes, pois queremos viver um novo tempo na nossa história. Por isso, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do nosso canal se quiser apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.
Salmos capítulo 4, verso 8 está escrito: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Temos vivido um momento muito delicado, uma crise que tem feito com que muitas pessoas percam a paz e entrem em desespero, por não saber como será o dia de amanhã. A incerteza em relação à nossa saúde está ameaçada, e isso por si só já é motivo para que muitos percam o sono. Aliado a isso, estamos vivendo um tempo de crise financeira, onde muitas empresas já fecharam suas portas, muitas pessoas perderam seus empregos e outros tiveram sua renda diminuída em virtude da recessão na economia. Em meio a essa crise, outras crises são geradas. Os relacionamentos na família, de forma geral, têm sido abalados por causa desse tempo de convivência exagerada que a pandemia nos impôs. Muitos acreditam que Davi escreveu o Salmo 4 durante a revolta de Absalão, o filho de Davi que começou a traçar planos para usurpar o trono de seu pai. No momento da sua vida em que Davi se viu traído pelo próprio filho, ele se lembra da fidelidade de Deus e a expressa nas palavras contidas nesse salmo, que não apenas registra a aflição do salmista, mas sobretudo a sua confiança inabalável em Deus. Ele diz que se deita em paz e logo adormece. Antes de se deitar, busque a paz de Deus, pois assim você terá um sono de qualidade que vai revigorar suas forças. Essa paz é conseguida quando nos alimentamos da palavra do Senhor, quando dedicamos tempo à oração, ao relacionamento com Deus. Não estou falando de uma paz que depende de que tudo esteja bem ao seu redor, mas de uma paz que te faz caminhar acima das lutas. Davi tinha problemas. Ele lidava com suas batalhas diárias. Ele tinha que se preocupar com seus inimigos, até mesmo dentro da sua própria casa. Mas ele sabia que Deus era poderoso para conceder a ele a vitória. Davi se lembrava de como o Senhor tinha sido com ele até aquele momento, de como Deus havia feito ele derrotar um gigante. E essas lembranças faziam com que o rei tivesse paz para dormir. Isaías 44 diz que somos servos de Deus, povo escolhido por Ele, e que o Senhor tem nos ajudado desde o dia em que nascemos. Não devemos ter medo, pois Ele nos ama, e pelo seu poder, Ele pode fazer com que a chuva caia no deserto, e com que rios nasçam em terras secas. Ele nunca se esqueceu de nós. Quantas vezes Ele já nos livrou? Não será diferente agora. Tome posse dessa palavra. Eu quero orar por você. Senhor, nos dê a sua paz. Nos faça dormir tranquilos, com a certeza de que a nossa vida está em suas mãos. Sabemos que muitos problemas que estamos enfrentando vão nos acompanhar por um longo tempo. Por isso te pedimos força e sabedoria para lidar com eles. Assim como o Senhor foi conosco até hoje, nos dando livramentos, sustentando a nossa família, assim como o Senhor já abriu portas que nós nem esperávamos, que o Senhor seja conosco nesse momento, por causa da sua fidelidade. Tira de nós o desespero, a ansiedade, a tristeza e o medo e nos faça descansar em segurança. Que o sono venha ao nos deitarmos, de forma tranquila e revigorante. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Gênesis capítulo 21, versos 15 e 16 está escrito: Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. E o verso 19 diz assim: Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber
ao menino. Às vezes, diante das circunstâncias, há um instante em que nós queremos desistir. Agar foi uma mulher que viveu esse momento. Ela gerou um filho bastardo de seu senhor, Abraão, e por causa da esposa de Abraão, Sara, foi abandonada no deserto junto com seu filho. Quando ela não tinha mais recursos, quando acabou a água que ela tinha, a palavra diz que ela deixou Ismael, seu filho, debaixo de um arbusto, se afastou dele, se assentou e começou a chorar. Era um sofrimento muito grande, tanto o de ter sido abandonada, como o de ver seu filho morrer. A reação de Agar revela o desespero que às vezes nos domina. É o oposto da esperança, quando deixamos de acreditar que haverá solução para os nossos problemas. É quando não temos mais nenhum recurso e estamos prestes a perder o que mais amamos. Diante da iminente morte do seu filho e sem nenhuma perspectiva de ser salva daquele deserto, ela simplesmente perdeu as forças, se assentou e começou a chorar. Talvez você já tenha se sentido assim, ou quem sabe você está se sentindo assim nesse momento. Durante a sua trajetória, você levou tantas pancadas, você viu tantas portas se fecharem, tantos sonhos que tiveram que ser abandonados, promessas que não se cumpriram, que as suas forças se acabaram. E você se encontra agora prostrado, se sentindo incapaz de prosseguir com a sua vida. Foi no momento em que Agar tinha perdido toda a esperança que o Senhor abriu os seus olhos. Essa é a primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida, te devolver a visão correta, restaurar a sua fé, para que você enxergue com olhos espirituais. Somente depois que os olhos de Agar foram abertos, é que ela pôde ver uma fonte que estava próxima dela. Às vezes, a solução está ao nosso lado, nas coisas simples e óbvias, mas que por causa da dor e do sofrimento não conseguimos enxergar. Essa fonte representa Cristo. Jesus é a água viva que sacia a nossa sede espiritual. Agar foi saciada e pôde dar de beber ao seu filho. Quando a sua visão for restaurada, você verá o milagre e a provisão de Deus. E todos ao seu redor serão contagiados com a sua fé. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te apresentar a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e que tem pensado em desistir. Eu te peço que a sua visão seja restaurada e que ela possa enxergar a solução desse problema que tem tirado a sua esperança e cegado a sua visão. Cremos que o Senhor irá nos proporcionar dias melhores e que vamos conseguir vencer esse deserto, mesmo que estejamos sem recursos nesse momento. Não nos deixe desistir dos nossos sonhos, do nosso casamento, da nossa família e nem do nosso ministério. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal e torne-se membro para apoiar esse ministério. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.